A pena e seus estigmas, esse é o tema do programa Direito e Literatura de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Atualmente o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, né? São quase 600 mil presos. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que é o campeão disparado, a China e a Rússia. E, enfim, quem é o preso no Brasil, né? Nós já temos um perfil estigmatizado e o colarinho branco ele também não fica estigmatizado. E como fica a estigmatização, por exemplo, extramuros e os que amam aqueles que estão estigmatizados, os efeitos colaterais? Eu creio que um estigma que a gente teria que considerar, isso tocando que o Fábio havia colocado, do Mitleiden, né, da compaixão, do sentir com o outro, me parece que o grande estigma que produz a forma como a pena, a punição é administrada pelo Estado, ao menos no Brasil, que a gente conhece mais, é que a condição da consistência do outro para esse sujeito que sofre a pena, essa consistência do outro ela não é resgatada. Porque é isso que sofreu uma destruição. Quer dizer, quando o sujeito, em vez de roubar, ele mata, ele ultrapassou uma barreira da consistência do outro. Quer dizer, a vida do outro não importa mais, né? Se é para alcançar o objeto, eu tenho que destruir o outro ou não, se isso não importa, nos dá uma medida dessa pouca consistência do semelhante. E isso é exemplar no Lobo de Wall Street, por isso que eu escolhi essa obra, né? Que é uma obra recente, vamos dizer assim, escrita em 2007, e as coisas se passaram entre 80 e 90, em que a dimensão do outro só importa na medida em que vem em meu benefício. Né? Não, então, a consistência, o ter compaixão pelo outro, se esvai. A questão do reconhecimento. Do também. reconhecimento. Justo, né? Pois é, mas vamos tentar pegar o outro lado, né? Eu pratiquei um crime, né? Digamos que nessa situação, tirei a vida de alguém, né? E, portanto, eu não sou digno da compaixão de ninguém, né? E devo, então, em função disso, cumprir uma pena nas piores condições possíveis. E não existe forma de ressocialização. Seria isso? Não, né? Não me parece que seja isso, né? Quer dizer, me parece de que forma, através do sistema prisional, de que forma, através dos meios que nós temos a nosso dispor, e, aliás, que meios são esses, para propiciar a ressocialização e para fazer com que esse sujeito tenha uma alteração mínima que lhe permita ter compaixão com o outro. Porque é isso que o Mário está trazendo, que vai fazer com que não haja reincidência. Não é a violência, não é um tratamento miserável dentro do sistema penitenciário que vai promover isso. Exatamente. E retomando um pouco a literatura, a história dos miseráveis, que fala tudo, né? Veja que a única pessoa que vê o Jean Valjean como homem, como pessoa, é o bispo. E aqui o bispo ele tem não é apenas um religioso, o bispo ele reúne todas as virtudes, ele é quase que a virtude. Ele é o virtuoso. Ele é o virtuoso. Então, ele o vê, o Jean Valjean, entretanto, ainda assim o furta e ele o perdoa mais uma vez. Mais uma vez ele é perdoado. Ele é mais uma vez. E é esse o momento, cena, né? Essa é a grande cena. E esse é o momento de virada, que é o momento que o transforma. E mais, né, assim, e agora a tua alma me pertence. Exatamente. Quer dizer, é um pacto com o diabo às avessas, né? Exatamente. Que agora é um pacto com o bem, a tua alma me pertence. Justo. Né? E que isso o transforma, que mostra claramente que é vendo o outro, me encontrando no outro que eu posso trazê-lo, que a ideia de reinserção social até melhor do que de ressocialização. Mas concordo perfeitamente. Isso me faz lembrar a posição de Hegel na filosofia do direito sobre a pena, sobre a punição, que a punição não tem só um sentido de contenção social, etc., mas Hegel vai mostrar que a punição tem um sentido de resgatar a subjetividade. Justo.
Ou seja, a dimensão da responsabilidade. Justo. Se o sujeito é punido, pressupõe uma responsabilidade. Isso seria a porta para ele poder ser realizado como sujeito de direito. Exatamente. Né? E isso me faz pensar num outro caso antagônico a tudo isto, ou seja, onde a pena não é possível, que é a situação de inimputabilidade, que é o caso de Louis Althusser, que matou, estrangulou a sua mulher, e ele foi considerado inimputável pela psicose dele, né? Conhecida, né? E ele escreve um livro para tentar resgatar a sua condição de responsável, para poder responder pelo seu ato. Ou seja, incrível isso, né? O mais terrível para ele não era fugir da pena, mas não ter como ser punido para poder resgatar a sua posição de sujeito de direito. E com isso também o Althusser, ao querer escrever sobre isso e tentar ser responsabilizado por algo que ele havia sido irresponsabilizado, ele também quer se livrar do estigma. Né? Exatamente. A pergunta que eu faço para vocês é, num sistema jurídico complexo ou numa sociedade complexa, com um sistema jurídico talvez nem tão complexo, até digamos assim, muito direito penal de classe, por exemplo, que estigmatiza, a pergunta que eu faço é se os crimes do colarinho branco têm o grau de estigmatização de quem o pratica, ou há uma diferença entre o sujeito que pratica o furto, um assalto, e vai para a prisão, é estigmatizado, do que aquele que comete o colarinho branco, vai para a prisão e volta? E ao ter, qual é a consequência disso no plano da análise de vocês? Eu tenho para mim que o estigma ele está presente, principalmente quando nós temos a pena de prisão, o cárcere, o estigma está presente, seja o sujeito um criminoso clarinho branco ou não. É evidente que o estigma se dá de forma diversa, é evidente, né? E pode até se falar em, digamos, em um impacto talvez menos intenso, também acredito, mas o estigma está lá. Eu acho que a pena não estigmatiza, ao meu juízo, quando ela é evidentemente injusta. É o caso, cria o efeito contrário, cria o mártir, que é o caso do Mandela, por exemplo. Né? Ou seja, que tu crias aqui a injustiça e o sujeito que a resiste. Eu resisto a essa injustiça, portanto, eu sou um mártir. Mesmo Cristo, né? A punição injusta. Né? Os acusados de terrorismo? Bom, em parte, né? Mas aqui nós temos também a questão do terrorismo envolto pelo, talvez, o mal maior, é o superlativo do mal hoje é visto na figura do terrorismo. Não, eu digo, os acusados de terrorismo da ditadura militar sem dúvida, contra o Estado... Perfeitamente, exatamente. E que hoje ficam sem o estigma e ao contrário, é o efeito contrário. Exatamente. Nesse sentido que eu queria... Exatamente. Não no terrorismo no sentido atual. Né? Eu acho que essa questão do estigma, né, o grau do estigma, vai na medida em que ele consegue realizar o que Sade descreve muito bem em Justine, Juliette, talvez, que é quando se realiza a segunda morte. Né? Por exemplo, em Conexões Perigosas, Ligações Perigosas. Ligações Perigosas. Conexões, são conexões também. Laclau. A segunda morte é quando a senhora, a mentora de tudo, ela é jogada na vergonha pública. Né? Quer dizer, ali ela está completamente estigmatizada como alguém desprezível. Né? Então, essa medida, né, que o estigma vai, entende? Daria para diferenciar. Por exemplo, o sujeito é internado no hospital psiquiátrico. Né? Se o entorno fica sabendo, é louco. Né? Que peso. Estigma de louco. Ou quando alguém procura um analista, muitas vezes ele não pode dizer para os amigos. Um adolescente, ele, com cuidado, vai falar que ele frequenta, que visita um psicanalista. Porque eles vão dizer, mas o que acontece contigo? Por que tu está precisando disso? Você não é normal? Você não é normal? Exatamente. Veja. Eu vou recorrer a obras literárias,
né, para fazer a minha colocação, tentando responder a tua pergunta. Uhum. Aqui nos Miseráveis, né, texto produzido no século XIX, nós temos um herói, que é um sujeito que roubou um pedaço de pão, né, que foi injustamente condenado, com os acréscimos todos, a 19 anos, né, de prisão, e mesmo depois de ter cumprido a sua pena, continua sendo perseguido e é estigmatizado. Uhum. Que é que nós temos aqui? E aí nós estamos falando no século XXI. O nosso herói é o cara que pratica crime do colarinho branco. Uhum. Né? Este é o nosso herói. Então, nós não podemos esquecer que hoje, nós estamos hoje num contexto em que os nossos heróis são bad boys. É o Dr. House da série, que é um cara cretino, e todo mundo idolatra. É o outro que faz cocaína, que faz droga, que faz cristal e que é um químico. Então, os nossos heróis estão cada vez mais, tanto no campo da narrativa em geral, filme, seriado, literatura, são esses sujeitos que não têm a bondade nem a virtuosidade potencial que nós vamos encontrar em Jean Valjean. O estigma mudou de lado. Vamos para um rápido intervalo. Pense nesse assunto. Estou encafifado com isso que a Henriette falou. Vamos para um rápido intervalo. No último bloco, uma das questões que vai nortear a discussão é a polaridade entre o mundo do crime e o mundo do trabalho. Fique com a gente, já voltamos.